Olá, boa tarde. O TV Jornal, primeira edição desta quarta-feira, 3 de outubro, já está no ar. Seja muito bem-vindo e obrigada pela companhia, viu? E hoje a gente vai falar sobre a fatalidade que aconteceu ontem aqui em Votuporanga. Um homem de 34 anos morreu depois de ser atingido por uma peça que se desprendeu de um guincho numa construção de prédio na cidade. O corpo será sepultado daqui a pouco, às 3 horas da tarde. E a campanha de vacinação contra o HPV foi intensificada em todo o país e aqui em Votuporanga as doses já estão sendo oferecidas de graça nas unidades de saúde. Eleições 2018, você sabe qual é o seu papel como cidadão? Estamos a 4 dias das eleições e tanto os candidatos quanto os eleitores precisam se atentar a algumas regras. E a gente ainda responde a dúvida de uma telespectadora sobre o transporte público nas eleições deste ano. E no esporte, hoje tem os comentários de Leonardo Caporalini. A equipe da TV Unifev está a caminho de São Caetano. Hoje tem Cave em Campo e tem transmissão ao vivo pelo canal 53.1. Esses e outros assuntos você vê a partir de agora. O TV Jornal já está no ar. E a gente começa o TV Jornal falando sobre uma fatalidade que aconteceu ontem aqui na cidade. Um homem de 34 anos foi atingido na cabeça por uma peça que se desprendeu de um guincho de vários metros de altura de uma construção de um prédio ali na Vila Marim. O acidente aconteceu ontem à tarde e a vítima foi encontrada já sem vida pelas equipes do SAMU e dos bombeiros. O corpo de Sérgio Augusto Marcolino Júnior, que era aqui de Votuporanga, morador do bairro Vila Nova, está no velório municipal e será sepultado hoje às 3 horas da tarde. E vamos saber o que mais é notícia nesta quarta-feira aqui no Noroeste Paulista. Chegou a hora do Região em 1 minuto com Leonardo Caporalini. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Stephanie, a todos que acompanham o TV Jornal. E o Região em 1 minuto de hoje começa por Rio Preto. 2 guardas municipais sofreram um acidente durante uma perseguição na noite de segunda. Eles seguiam os suspeitos quando colidiram com uma moto. O motociclista atingido não tinha habilitação, estava com a documentação atrasada. Os suspeitos fugiram e, felizmente, ninguém se feriu gravemente. Na tarde de ontem, um carro pegou fogo em uma rodovia que passa por Sudmenuce. O motorista do carro viu uma fumaça e quando saiu do carro, um incêndio começou. Ele não ficou ferido e o caso será investigado. Um incêndio destruiu uma fábrica e imobilizou o Corpo de Bombeiros de Birigui na manhã de ontem. Pelo menos 20 funcionários estavam no local e saíram correndo quando viram o fogo começar. Ninguém ficou ferido e a polícia vai investigar as causas do incêndio. E fechamos o Região de hoje com uma notícia diferente de Araçatuba. Um ladrão furtou uma escola municipal e roubou até uma roupa de Papai Noel. Segundo a polícia, um funcionário chegou na manhã de segunda para trabalhar e percebeu que alguém tinha entrado na escola. Em nota, a prefeitura disse que não houve prejuízo aos estudantes e que eles tiveram aulas normalmente. E essas foram as notícias do Região em 1 minuto de hoje. E daqui a pouco eu volto com o esporte aqui no TV Jornal. Stephanie. Obrigada, Léo, e até já. A SAEV Ambiental está construindo uma nova adutora que vai ampliar a oferta de água na zona oeste de Votuporanga, que são os bairros Santa Luzia, São Remo, Jardim Mastrocola, Parque das Brisas, 2º e 3º distritos industriais e residenciais Vida Nova Votuporanga. O prazo para finalização é de 45 dias e as ruas Fioravante Davanzo, Aristides Galo e avenidas 9 de Julho e a das Nações serão interditadas. O investimento da obra é de R$800 mil e é uma parceria da SAEV Ambiental com a Pacaembu Construtora. A adutora fará ligação entre a estação de tratamento de água localizada na rua Pernambuco e os bairros da região oeste. E o recado agora vai para você que é mãe e pai. A carteira de vacinação do seu filho está em dia? A campanha de vacinação contra o HPV foi intensificada em todo o país e aqui em Votuporanga a Secretaria de Saúde já disponibiliza de graça as doses da vacina. E quem tem mais informações sobre este assunto é o repórter Antônio Corte. Boa tarde, Antônio.
Olá, Stephanie, boa tarde para você e a todos que acompanham o TV O Jornal Primeira Edição. Olha, desde 2017, a vacina integra o calendário de vacinas de meninas de 9 a 14 anos e também de meninos de 11 a 14 anos. A imunização contra o HPV ocorre por meio de 2 doses da vacina, com um intervalo de 6 meses. Para atingir o maior número de vacinados, a Secretaria da Saúde, juntamente com as escolas públicas e particulares, organizaram um esquema de vacinação contra o HPV, que ocorrerá nas unidades de ensino, com datas e horários ainda a serem definidos. A recomendação para a imunização contra o HPV vale também para os homens e mulheres que vivem aí com o vírus HIV, transplantados de órgãos sólidos e medula óssea, portadores de neoplasias. Neste caso, o esquema é diferenciado, sendo necessário 3 doses da vacina. É importante destacar ainda que a vacina que protege contra o HPV é destinada exclusivamente à utilização e preventiva e não tem efeito na doença clínica estabelecida ou nas infecções pré-existentes. O HPV é altamente contagioso e a transmissão acontece principalmente pelo contato sexual. A vacina pode ser encontrada em qualquer unidade básica, em qualquer unidade de saúde, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Antônio. E de janeiro até agora, 2.500 meninas tomaram a primeira dose, o que representa 78,3%. E 1.739 receberam a segunda dose, no total de 56,9%. Já os meninos que tomaram a primeira dose somam 1.198 e 491 meninos receberam a segunda dose. Qualquer dúvida, procure a unidade de saúde mais próxima aí da sua casa. E ontem a Prefeitura publicou no Diário Oficial Eletrônico a convocação para a apresentação de mais 19 candidatos aprovados no concurso público. Os candidatos convocados são para as áreas de educação, administração, cidade e saúde. Todos deverão comparecer no dia 9 de outubro, às 8 horas da manhã, na Secretaria da Cidade, munidos da documentação necessária para a realização do exame médico admissional. A lista de convocados está disponível no site da Prefeitura, votuporanga.sp.gov.br. E mudando de assunto, 3 entidades daqui de Votuporanga que atendem idosos, o Lar Beneficente Viver Bem, o Lar do Velhinho e o Lar São Vicente de Paulo, se uniram para realizar o 2º Fórum de Instituições de Longa Permanência, o Sistema de Atendimento em Gerontologia. O evento foi ontem à noite lá no Centro de Convenções e os detalhes a gente vê agora. O Lar Beneficente Viver Bem, o Lar do Velhinho e o Lar São Vicente de Paulo, todos daqui de Votuporanga, se juntaram nesta terça-feira à noite para a realização do 2º Fórum de Instituições de Longa Permanência em Sistema de Atendimento em Gerontologia, realizado no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. O evento começou por volta das 7 horas e durante ele foram abordadas experiências e dificuldades encontradas pelas entidades no cotidiano de trabalho, a fim de melhorar ainda mais esses atendimentos, além de fortalecê-los e fornecer conhecimento sobre o assunto. A data do fórum foi escolhida por conta do Dia Internacional do Idoso, instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e comemorado no dia 1º de outubro. Os lares garantem proteção integral aos idosos e oferecem assistência de qualidade de vida para que os atendidos vivam de forma digna. Nós estamos lembrando dos direitos dos idosos. Então, a partir da Constituição, a gente trabalha a ideia do direito do idoso viver com dignidade. A partir daí, a partir da Constituição, é organizado várias políticas públicas, entre elas, dentro de níveis de proteção, proteção social básica, especial, de média e alta complexidade. Nós hoje em Votuporanga temos um índice maior do que o restante do país
ele está equivalente a 15% da população, né? É um índice bem alto. Então, assim, os governantes e a sociedade civil precisa realmente se organizar e ter um olhar e políticas públicas mesmo efetiva para o idoso. Então, eu gostaria de finalizar, convidar toda a população para conhecer as instituições, né? Principalmente as 3 instituições de Votuporanga, que são beneficentes, que fazem um trabalho com muita dificuldade, que tem a parte financeira, que vá até essa instituição, que realmente conheça o trabalho. E ainda falando deste assunto, os alunos do 8º período do curso de Fisioterapia da Unifev iniciaram no último mês uma série de atividades extensionistas lá no Lar Viver Bem. Por meio do projeto, resultado de uma parceria entre a Unifev e a entidade, firmada em julho deste ano, os universitários estão tendo a oportunidade de ampliar os conhecimentos durante as disciplinas de estágio em geriatria e gerontologia. Com as práticas realizadas semanalmente, às segundas e às quintas-feiras, os graduandos podem aplicar seus conhecimentos adquiridos em sala de aula com o intuito de avaliar e compreender os fatores que possam acarretar a perda ou diminuição funcional da qualidade de vida e do bem-estar das idosas que são atendidas pelo lar. E falando ainda em Unifev, a 14ª edição da revista Linhas Jurídicas, organizada pelo curso de Direito da instituição, está com inscrições abertas para submissão de trabalhos. O periódico, exclusivamente eletrônico e de caráter semestral, é aberto à comunidade interna, externa, estudantes, docentes, ex-alunos e operadores do direito. Os interessados em ter seus trabalhos integrando a publicação devem acessar o site da Unifev, periódicos.unifev.edu.br. Os artigos podem ser enviados até o dia 31 de outubro. Mais informações podem ser obtidas diretamente no Núcleo de Práticas Jurídicas, que fica lá na cidade universitária, ou pelo telefone 3422-2828. E o assunto agora são as eleições 2018. No próximo domingo, dia 7, nós vamos eleger o futuro presidente da República, governador, senadores, deputados federais, estaduais ou distritais. E os candidatos ainda estão em campanha eleitoral e a nossa função é pesquisar bastante as propostas para eleger nossos representantes de maneira bem consciente. E neste período é importante que a gente saiba qual é o nosso papel e as regras que devemos seguir. Principalmente em tempos de campanha eleitoral, ouvimos muito falar sobre os deveres dos nossos representantes. Só que o eleitor também tem responsabilidades. Mas afinal, qual o papel do eleitor? O papel do eleitor é fundamental na democracia, né? A oportunidade de poder escolher, de decidir, né? O poder, na verdade, está na mão do eleitor, nesse momento, pelo menos, né? Cada voto conta, a não ser que seja nulo. Votos nulos são descartados. Todos os cidadãos brasileiros com idade acima de 16 anos podem votar. É por isso que o voto é considerado um direito universal no Brasil. Ele só é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos de idade. O voto no Brasil é secreto, o que significa que se o eleitor não quiser, ele tem todo o direito de não falar em quem vai votar. A Constituição garante o sigilo do voto, né? É uma das características que revestem o voto para que a pessoa possa exercer a sua escolha da forma mais livre possível. E claro, antes de votar, é preciso analisar as propostas de cada candidato para um voto consciente. Nós sempre temos que estar buscando o melhor para a nossa cidade, para o nosso país, procurando as propostas melhores. Acompanho aí mais ou menos e vejo que a maioria não está fazendo isso. Então nós deveríamos preocupar com essa parte. Entendeu? É o que vejo sobre o político. Eles costumam para ver quem que é bom, quem que não é, né? O projeto deles, entendeu? Porque cada um tem o seu. Então eu tenho que ver o que eles vão proporcionar para nós. Costumo analisar, né? Porque hoje em dia está muito difícil escolher um candidato. Nunca votei na minha vida, falar a verdade, porque não tem candidato que vale a pena o meu voto. Por mais que você analise tudo, no final sempre acaba a mesma coisa, né? O país continua na mesma situação, né? As pessoas fazendo as mesmas coisas erradas. Então acho que não é tanto assim, analise seu voto, né?
Eu acho que tem muita gente lá trabalhando para pouca coisa. Reforçando então, as eleições são no próximo domingo, dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, nos casos de segundo turno. Os eleitores podem votar entre as 8 da manhã às 5 horas da tarde. E falando ainda em eleições, recebemos no nosso Facebook uma pergunta de uma telespectadora, Maria José, sobre o transporte público no dia das eleições. A pergunta dela é se vai ter transporte urbano e se os veículos são adaptados para os cadeirantes e quais são os horários. Nós perguntamos para a Prefeitura de Votuporanga e, em nota, a assessoria de comunicação informou que as linhas do transporte urbano de domingo, dia da eleição, seguirão os horários praticados aos sábados. Quanto à acessibilidade, todos os veículos que operam o transporte público em Votuporanga são adaptados para as pessoas que utilizam cadeiras de rodas. Já sobre os horários, todos estão disponíveis no site da Prefeitura. É só entrar lá, votuporanga.sp.gov.br. E se você tiver alguma sugestão ou até mesmo alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Entra lá no nosso facebook.com/tvunifev. Ou tem a opção ainda de você entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 17 99624 9295. Ou ainda pelo telefone 3405 9978 e falar com a nossa produção. E agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com os detalhes da previsão do tempo para esta quarta-feira aqui em Votuporanga e região. E tem futebol, tem jogo do CAV São Caetano. E a TV Unifev transmite a partida ao vivo. Não saia daí, o TV O Jornal volta já. Estamos de volta com o TV O Jornal e agora para falar sobre doação de sangue. A unidade de coleta de sangue daqui de Votuporanga fechou o mês de setembro com 129 bolsas recolhidas, com a capacidade para receber até 270 bolsas ao mês. O posto pede conscientização da população para a importância dessas doações. Interessados podem agendar os horários para as terças, das 3 às 6 da tarde, ou às quintas, das 8 às 11 da manhã. E neste sábado, dia 6, como tradicionalmente ocorre no primeiro de cada mês, a unidade vai ficar aberta das 8 às 11 da manhã. O voluntário em doar sangue, doação de medula óssea ou ambos podem ir pessoalmente na unidade de coleta que fica anexa ao Hospital Fortunata Germana Pozubon, na rua Antônio Galera Lopes, esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. O atendimento também é prestado pelo celular 17 981 16 7145 ou pelo telefone 3426 7530 no ramal 210. Para doar é necessário apresentar documento com foto emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. Lembrando que a doação de sangue é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa, independente de parentesco com o doador. E mudando de assunto, neste mês muita gente deve ir às compras. É o mês das crianças. E para você saber quais são os seus direitos como consumidor, a gente fala agora com o repórter Danilo Arroio Martins, que está lá no Procon aqui de Votuporanga e tem mais informações. Boa tarde, Danilo. E quem conversa agora com a gente sobre esse assunto é Zé Luiz Lansoni, ele que é fiscal do Procon de Votuporanga. Zé Luiz, quais são os cuidados que os pais ou os responsáveis devem tomar agora nessa época de compra de brinquedos? O principal cuidado é com a qualidade e segurança do produto. Para isso, os pais, quem for presentear as crianças, devem se atentar ao selo do Inmetro, que é esse selo que vai certificar que o produto passou por controle de qualidade, que é um produto que não vai oferecer risco, principalmente aqueles que contêm peças, componentes pequenos que podem trazer risco à segurança das crianças. Em relação à internet, muitas pessoas optam por comprar na internet por ser às vezes mais barato. Olha, a internet agora nós já estamos em um período que oferece uma certa desconfiança em relação ao cumprimento do prazo da entrega. Por quê? É um prazo curto e mesmo os preços atrativos podem ser chamativos na hora da compra, mas quem for presentear precisa se atentar se realmente essa oferta, se esse produto vai chegar a tempo. Isso pode trazer um transtorno. Bom, sobre garantia e também prazo para troca, como é que funciona? É outro item também que precisa ser observado, a garantia dos produtos
pelo Código de Defesa do Consumidor, é de 90 dias. Muitos fabricantes estendem esse prazo. Então, para que o consumidor possa também ter essa garantia na compra, ele precisa se atentar para depois, caso esse produto apresente defeito, ele buscar a reparação, buscar a garantia. E pesquisar também preços é bom? É claro, nessa hora o comércio está com bastante ofertas, tanto as lojas de Votuporanga, da região, na internet também. Então, a pesquisa é uma ótima ideia para trazer aí uma economia na hora da compra. E quem tiver alguma reclamação para fazer, alguma dúvida, alguma denúncia, que deve fazer? Bom, o PROCON funciona aqui na sede da Secretaria da Cidade, da Rua São Paulo, 3741, e o telefone, caso de dúvida, ou também para reclamação, a reclamação é só presencial, mas para caso de dúvidas, 3422-8930. É sempre bom ficar atento para não ter nenhum tipo de prejuízo ou decepção. Exatamente, observando esses cuidados e tirando todas as dúvidas na hora da compra, vai evitar problemas futuros. Ok, obrigado pela sua entrevista. Então, só reforçando, o PROCON aqui de Votuporanga fica na Rua São Paulo, 3741, bem no centro da cidade. E o telefone para tirar dúvidas ou pegar alguma outra informação, caso você queira, é o 3422-8930. 3422-8930. Com imagens de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV o Jornal. Obrigada, Danilo. E chegou a hora da previsão do tempo. A quarta-feira começou com sol forte e calor em todo o estado de São Paulo e em algumas áreas aqui no interior paulista, o calor intenso pode provocar chuva isolada no decorrer da tarde. Mas apesar disso, aqui no noroeste paulista, as chuvas não devem vir por enquanto, viu? Sobre as temperaturas, em São Paulo, a mínima para hoje é de 20 e a máxima de 30 graus. Em Rio Preto, as temperaturas variam entre 23 e 34 graus. E aqui em Votuporanga, os termômetros ficam entre 22 e 35 graus. E chegou a hora do esporte aqui no TV o Jornal, hoje com Leonardo Caporalini. Boa tarde, Léo. Luciano e Josiano foram viajar hoje, foram para São Caetano acompanhar o CAV. E a gente começa falando de CAV, né? Stephanie, mais uma vez boa tarde para você e para todos que acompanham o TV o Jornal. Eles foram acompanhar o CAV por um bom motivo, né? Fazer a transmissão pela TV Unifev. A gente hoje transmite São Caetano e Votuporanguense pela segunda rodada da segunda fase da Copa Paulista. A Votuporanguense perdeu a primeira partida dentro de casa, então agora precisa recuperar esses pontos perdidos, precisa de uma vitória contra o São Caetano se quiser ainda brigar por uma classificação para a terceira fase da Copa Paulista. É um grande jogo, a equipe do São Caetano todo mundo já conhece, é uma grande equipe, é muito famosa aqui no estado de São Paulo, já chegou até, Stephanie, em final de Libertadores e agora enfrenta a equipe da Votuporanguense, as duas equipes brigando por uma classificação na próxima fase. E tudo isso você confere aqui na TV Unifev a partir das 8 da noite. E a gente lembra que hoje também tem horário eleitoral gratuito, é obrigatório, então pela TV, 1 hora o jogo vai dar uma cortadinha, depois a gente volta, mas se você quiser acompanhar o jogo por completo, até mesmo nessa interrupção para o horário eleitoral, você pode acompanhar pela página da TV Unifev e também pela página da Gazeta de Votuporanga, tudo isso no Facebook. É a TV Unifev em parceria com a Federação Paulista, transmitindo todos os jogos da Votuporanguense para você aí de casa. E, Léo, hoje tem Libertadores também, né? Também tem Libertadores, a maior competição das Américas. Tem jogaço hoje, Palmeiras e Colo-Colo lá no Allianz Parque. O Verdão, que venceu a primeira partida no Chile por 2-0, pode perder hoje até por um gol de diferença, que garante a classificação nas semifinais da Libertadores. E, Stephanie, já tem um confronto definido pela semifinal. River Plate e Grêmio vão se enfrentar pela semifinal da competição. E o vencedor de Colo-Colo e Palmeiras hoje, Palmeiras e Colo-Colo, enfrenta o vencedor de Cruzeiro e Boca Juniors, que se enfrentam amanhã, na quinta-feira. O Cruzeiro perdeu a primeira partida por 2-0, então precisa reverter um placar de 2 gols de diferença. 2 gols leva para os pênaltis, 3 gols o Cruzeiro se classifica de forma direta. O Palmeiras é a mesma situação. Muito difícil acontecer, mas se perder por 2 gols, vai para os pênaltis. E se ganhar aí por pelo menos, se o Colo-Colo vencer por 3 ou mais gols, se classifica de maneira direta. E o Palmeiras hoje só tem uma
uma suspensão, vamos dizer assim, né? Apenas um jogador não pode enfrentar o Colo-Colo hoje, que é o Felipe Melo. A gente está acostumado muito com isso, o Felipe Melo sendo suspenso, é o jogador com mais cartões nesse ano no futebol brasileiro, e ele foi suspenso por 2 partidas pela Conmebol, já enfrentou uma, já recebeu essa punição em uma partida, e agora só falta cumprir mais essa punição, só mais um jogo, já volta para a semifinal, caso o Palmeiras se classifique. Força total, Palmeiras vindo com muita força, buscando uma classificação para as semifinais da Libertadores, coisa que faz muito tempo que não acontece. Stephanie. Obrigada, Léo, e boa sorte para o Cabo e para o Palmeiras, então, né? É isso aí, boa sorte. Até mais. E o TV Jornal fica por aqui. Para você uma excelente tarde e a gente se vê amanhã. Até lá.